sobre ligações químicas. Alex, não escuta? Sim. Que bom. Estou liberado aí, intervenção no PAC 64. Então, vamos começar a corrigir. Eu coloquei esses slides lá no Google Classroom, tá? Tá como aula 7. Ele tem a correção da lista 5, né? Que foi o que eu deixei na semana passada para vocês tentarem fazer. E em seguida ele tem um conteúdo de Knox, que é o mesmo conteúdo que estava na aula 6, né? Só repassei para a aula 7, porque na semana passada a gente ficou trabalhando em cima das ligações, né? E não entramos na parte do Knox. Então, coloquei nessa parte, né? Para a gente poder conversar hoje. E passei videozinhos para vocês, 2 referentes ao Knox, que é referente ao conteúdo de hoje, e um sobre ligações, né? Que alguns alunos relataram que ainda estavam com problemas na semana passada, por isso que eu passei uma nova lista sobre ligações. Então, hoje a gente precisa fechar esse conteúdo de ligações, né? Tirar as dúvidas e tal, para a gente poder avançar para Knox. Então, vamos lá. Coloquei para gravar. Coloquei. Bem, na lista 5, o primeiro exercício é um exercício que diz o seguinte: qual dos elementos, né, liga-se ao oxigênio? Z igual a 8. Esse Z igual a 8 é um número atômico, né? Então, é a quantidade de prótons, que como é um átomo, acaba sendo a quantidade de elétrons também. Aí ele pergunta quais dos elementos que tem aqui, né, nas opções, que vai fazer ligação covalente com o oxigênio. Para a gente ter ligação covalente, né, a gente lembra que tem que ser ametal com ametal, hidrogênio com hidrogênio ou hidrogênio com ametal. Então, como nesse caso o oxigênio é um ametal, né, a gente vai precisar ter um ametal aqui para que faça a ligação, né, de forma covalente, de compartilhamento de elétrons, né? Então, eu fui anotando aqui primeiro, né, que ligação covalente, nesse caso, tem que ser ametal com ametal, já que o oxigênio é um ametal. E aí fui vendo cada um deles, né, qual seria a classificação. Então, nós temos que o sódio é metal, o potássio também. O neônio e o argônio são gases nobres, e somente o fósforo é ametal. Então, né, a ligação covalente ela vai ocorrer entre o oxigênio e o fósforo. Então, a resposta correta seria letra E, fósforo, que ele tem um Z de 15, né? Então, ele tem 15 elétrons para ser distribuídos ali, né? Mas a ligação é feita do oxigênio com o fósforo, já que é uma ligação do tipo covalente. Tudo bem, pessoal, nessa questão? Tranquilo, professor. Já entendi a explicação. Beleza. Então, vamos para a próxima. Número 2. O iodo, ele combina-se com o hidrogênio, formando o ácido iodídrico. Sabendo-se que o número atômico do iodo é igual a 53 e do hidrogênio é igual a 1, qual a fórmula molecular do ácido iodídrico? Então, ele deu ali para a gente, né, um número atômico, ou seja, a quantidade de elétrons que a gente vai distribuir, né, tanto do iodo como do hidrogênio. E aí, com essa informação, pessoal, a gente sabe a gente consegue descobrir quantos elétrons tem na última camada, para descobrir como vai ser a fórmula molecular, como que eles vão se combinar. Fiz aqui, ó, o hidrogênio ele só tem um elétron, né? Então, o S1 ele acaba tendo somente um elétron na última camada, uma vez que ele só tem uma camada. O iodo, fazendo a distribuição, né, até 53, ele passa a ter 7 elétrons na última camada. Por quê? Porque eu tenho, né, na quinta camada, 2 no subnível S e 5 no subnível P. Então, o iodo ele tem 7 elétrons na última camada. Então, para eu fazer a ligação, né, qual seria a ideia? O iodo ele já tem 7, então para ele chegar a 8, só falta um elétron.
O hidrogênio, ele já tem um, mas ele se estabiliza com dois, né? Ele pega a distribuição do hélio, que é o gás nobre, ele que só tem uma camadinha igual a ele. Então, nesse caso, gente, o que eu fiz, né? Eu escrevi o iodo, escrevi 7 elétrons em volta e fiz uma ligação covalente, um compartilhamento apenas com hidrogênio. E nesse caso já resolve, né? Por quê? Porque o hidrogênio só precisava de mais um e o iodo também. Então, eles se estabilizam. Então, a fórmula molecular indica a quantidade de átomos que eu usei, né? Então, eu só usei um hidrogênio e um iodo. Então, HI seria a resposta correta. Tudo bem, pessoal, no número 2? Tudo. Beleza. Tudo bem, professora. Tá bem. Sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sinalizem, por favor. Bem, o número 3, ele diz o seguinte: o hidrogênio combina-se com ametais por meio de ligações covalentes. Então, foi aquilo que a gente conversou lá no início, né? Nós tínhamos o hidrogênio com o ametal, hidrogênio com hidrogênio, ou ametal com ametal, formando ligação covalente. Aí ele pede a ligação, né, a fórmula da ligação entre o hidrogênio e o bromo. E dá aqui, gente, a distribuição. A distribuição não, é o número atômico para que a gente possa fazer a distribuição, né, e descobrir quantos elétrons tem na última camada deles. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Então, ele tem apenas um elétron na última camada, né? A única camadinha que ele tem. Já o bromo, quando a gente faz a distribuição, né, ele tem 4 camadas. E a última camada, ele tem 7 elétrons. Então, o que eu fiz, né? Eu escrevi o bromo com meus 7 elétronzinhos e o hidrogênio com apenas um que ele já tinha. Só que para eles se estabilizarem, né, basta apenas uma ligação covalente, porque o bromo já tem 7, só falta um elétron. E o hidrogênio já tem um, só falta mais um, né, para fechar 2. Então, a fórmula molecular, né, vai ser HBr, porque eu usei um hidrogênio e um bromo. Então, HBr seria, né, a nossa resposta correta, a letra A. Todo mundo acertou a número 3, pessoal? Eu acertei. Sim, professor. Eu também. Tá ótimo. Bem, a número 4. Dois elementos químicos, o X e o Y, apresentam os seguintes subníveis energéticos no estado fundamental. Então, ele já me deu, gente, ele não fala qual é o elemento, mas ele me deu a terminação, né? Então, assim, eu tenho como descobrir quantos elétrons ele vai ter na última camada, porque ele já me deu essa terminação. Qual a fórmula mais provável de um composto formado por estes dois elementos? Bem, o X termina em 3p5 e o Y termina em 4s2. Então, o que eu fiz? Eu anotei, né? O Y 4p2, 4s2, desculpa, que é S, e o X 3s2, 3p5. Por que eu botei o 3s2, pessoal? Porque quando ele chega, né, no subnível P, ele tem que ter preenchido já o S, tá? Para que a gente possa fazer a... Deixa eu consertar a lâmpada aqui, senão depois eu esqueço. Para que a gente possa fazer o preenchimento da camada, né? Então, ele tem que ter o S antes. Nesse caso, então, se ele tem 5 no P, ele já tinha 2 no S antes. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. E o Y tem 2 elétrons. O que vai acontecer, gente? O X, ele precisa de apenas um elétron, porque ele já tem 7, para ele chegar a 8. Então, ele vai receber apenas um elétron do Y. Só que o Y tinha 2 elétrons para serem doados. E aí, como é que fica, né? Eu preciso chamar outro X, que vai precisar de apenas um, né, elétron, para ele receber esse elétronzinho do Y. E aí a fórmula molecular vai ser Y1, né? Por que o Y fica na frente, né, gente, na fórmula? Porque o Y está doando elétrons, formando cátions. Sempre é primeiro o elemento que está doando elétrons, que forma cátions, e depois os elementos que estão recebendo elétrons. Nesse caso é o X. Quantos X eu usei? 2. Por isso, YX2. Seria a resposta letra E, correta.
Todo mundo entendeu o 4, pessoal? Ficou alguma dúvida no número 4? Não, tranquilo, foi. Não, professora. Beleza. Então, vamos para a próxima. Quantos átomos de cloro se combinam com qualquer átomo, né, com um átomo de qualquer elemento da família 2A da tabela periódica? Então, a gente tinha que lembrar que a família 2A, né, é o grupo 2 atualmente, né, e que eles vão ter 2 elétrons na última camada. E o cloro tem 7, né? Então, eu montei aqui, eu chamei esse elemento, né? De novo eu botei P aqui, copia e cola. Eu chamei esse elemento de Y, que é um elemento qualquer, né? Da segunda família. Então, elementos da família 2A, eles vão ter 2 elétrons na última camada. E o cloro, né? Que tem 17 elétrons, se eu fizer a distribuição dele, na última camada ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, ele só precisa de mais um, né? Para ele se estabilizar, para ter 8. Então, já que esse Y, né, pode doar 2 elétrons, se eu fizer um elétron para o cloro, né, doar um elétron para o cloro, ainda vai ficar... Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu botar no mudo, pronto. Se eu doar um elétron do Y para um cloro, beleza, o cloro vai ficar estável. Mas e o outro elétronzinho do Y? Esse outro elétronzinho do Y, né? Ele não pode ficar sobrando, ele tem que ser doado para algum outro elemento. Por isso que eu vou precisar de 2 átomos de cloro, né? E aí, nesse caso, a pergunta é: quantos átomos de cloro, né, se combinam com qualquer elemento da família 2A? Então, são 2, né? Letra B é a resposta correta. Todo mundo acertou o número 5? Eu acertei. Sim. Beleza. Vocês estão sabendo tudo, hein, gente? Tô ficando feliz. Vamos para a próxima questão, então. A número 6 diz o seguinte: átomos do elemento A, aí ele fala que o A tem Z igual a 12, combinados com átomos do elemento B, que é Z igual a 15. A fórmula do composto formado é... Então, o que eu fiz, né? Eu anotei e fiz a distribuição. O A, né, por ele ter 12, ele termina em 3S2. Já o B, por ele ter 15, né, ele termina em 3S2, 3P3, o que faz com que ele tenha 5 elétrons na última camada, o B, e o A tenha 2. Bem, se o B já tem 5, né, para ele se estabilizar, faltam quantos? 3 elétrons. Então, o A só pode doar 2, né? E aí, o que vai acontecer? O A fica ok, mas o B não. O B ainda falta um elétron. Então, o que eu faço? Eu chamo outro A. Aí, esse outro A, ele vai doar um elétron para cá e o B vai ficar estável agora. Só que esse A aqui continuou sobrando um elétron dele. Então, o que eu faço? Eu não posso ter ninguém sobrando elétrons, né? Eu monto uma nova, eu chamo um novo B. Só que o B, ele precisa de 3 e eu só tenho um elétron para ser doado. Então, por isso, eu vou precisar de mais um A. Porque aí esses 2 elétronzinhos dele vão vir para esse B de baixo, né? Fechando aqui o octeto em todos eles, né? Então, a estrutura, a fórmula molecular dele vão ser 3 átomos de A e 2 átomos de B, A3B2. Lembrando que esse númerozinho sempre é pequenininho, né? E ele indica a quantidade de átomos que eu tenho. Dúvidas na 6, pessoal? Nenhuma, foi tranquilo. Beleza. E a 7, pessoal? Vocês conseguiram fazer? A 7, ela é parecida, né, inicialmente, só que ela mostra, gente, o contrário, né? Ela te dá as fórmulas e pede para você ver quantos elétrons, né, vai ter na última camada de cada um desses átomos envolvidos na ligação. Então, ele já diz para a gente que usou 2 átomos A e 3 átomos B, né? E aí ele pede para a gente ver quantos que vai ter na última camada.
que eu fiz? Primeiro a gente tem que pensar, né, como foi montada essa estrutura aí. Então, o que eu montei, né? Eu primeiro, gente, coloquei os átomos nas quantidades que ele me deu. Por exemplo, o A são 2, né? Então, eu escrevi 2 A's antes de botar os elétrons ao redor. E o B, eu sabia que eram 3, então eu também já escrevi 3 B's. Aí, o que eu fiz? Eu tive que fazer a distribuição dos elétrons, né? Essa distribuição dos elétrons, eu tive que pensar por que eu estou usando 3 B's, né? E 2 A's, né? Para eu usar 2 A's, o que vai acontecer, gente? Quando eu estou usando mais do B, significa que ele recebe uma quantidade menor de elétrons, né? Então, eu pensei assim, ó, o B, ele vai receber 2 elétrons. Porque esse um elétron que sobrar aqui, eu vou distribuir para o próximo B. A mesma coisa vai sobrar aqui. Um B vai precisar de 2 e eu vou precisar desses doisinhos aqui jogar para cá, né? Tem outra forma da gente pensar, né, nessa questão. Tem a regra do X, né, que é o seguinte. Essa quantidadezinha de átomos aqui, ela indica a carga que está aqui em cima, né? Então, trocado. Por exemplo, o A, ele vai ser 3 mais e o B vai ser 2 menos. Então, essa ideia, né, dos numerozinhos estarem trocados, invertidos pela regra do X, né, a gente tem essa informação. Deixa eu abrir o slide, eu vou anotar isso para vocês verem. A ideia aqui seria assim, ó, pessoal. A2, eu tinha que fazer maior, deixa eu fazer ele com... porque vai ficar melhor da gente entender. A, B. Ali ele me diz que virei o negócio de cabeça para baixo. Ele fala pra gente a quantidade, né? Por exemplo, 2 no A, aqui, e 3 no B. Só que tem uma regrinha do X que é como se esse númerozinho de cá fosse a carga do outro átomo. Então, eu viria com ele, né, e puxaria ele para cá. E o outro, que é o 2, né, a mesma coisa. Ele viria para cá, como se fosse a regrinha do X. Então, se eu tivesse que escrever as cargas, né, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Mais 3 no A. O que está na frente sempre é positivo, né? E o que está atrás sempre é negativo. E o B, ele seria menos 2. Repara que é exatamente o que aconteceu, ó. O 3, né, o A, desculpe, tem 3 elétronzinhos para serem doados, né? Por isso mais 3. E o B, ele precisa receber 2 elétrons para se estabilizar. Então, a ideia é que a gente utilize, né, o pensamento seria a gente trabalhar com essa regra do X, né? Sabendo que as cargas de um elemento vai ser exatamente a atomicidade do outro elemento. O que é a atomicidade? A quantidade de átomos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, gente, a maneira mais fácil, né, da gente resolver essa questão seria pensando nisso. Mas aí, beleza, ainda não responde a questão, né? Só diz pra gente como é que eu vou organizar aqui, porque ele quer saber a quantidade de elétrons. Mas aí, vamos lá, se eu já sei que o B está precisando receber 2 elétrons, é porque ele tem 6, não tem que ter 8 no total. Se eu quero receber 2 apenas, é porque eu já tenho 6, tá?
E o A, eu quero doar 3, né? Então, seria o número de elétrons que eu tenho na última camada, seria 3. Vamos lá, alguém fez diferente? Alguém achou a resposta diferente? Quer tirar alguma dúvida? Se alguém não tinha feito, agora entendeu? Eu fiz igual a senhora fez, pô, distribuição. Beleza, Paulo. Eu tinha feito, mas eu tinha errado por falta de atenção mesmo. Eu não coloquei o 3, né? No caso, botei só A2, mas não coloquei com 3 elétrons, entendeu? Entendi. Mas, Agora entendeu, Érica? sim. Beleza. Pessoal, e o restante dos alunos? Entenderam? Sim. Beleza. Sim. Tinham acertado? Bem, com essa correção agora dessa lista 5, a gente fecha a parte de ligações, que é o capítulo 3, né? Da nossa apostila. Só que para fechar o capítulo todo, fica faltando o NOx. E aí é o que a gente ia conversar na semana passada e não tinha dado tempo, a gente vai começar a falar agora. Bem, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o fenômeno de oxirredução, antes de falar das regras, né? Vocês já viram vídeos na semana passada, vídeos hoje, então acho que vocês já devem ter um pouquinho de ideia, né, do que seja o fenômeno de oxirredução, mas mesmo assim a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá? Achei que tinha meio que o microfone ligado, fez um barulhinho. Vamos lá. Bem, o que seria a oxirredução, né? Essa oxirredução, elas também podem ser chamadas de reações do tipo redox, né? A gente utiliza essas reações no nosso cotidiano sem saber, né, que elas recebem esse nome específico, né? O que significa isso? Reações de oxidação, reações de redução. São reações que ocorrem com transferência de elétrons, né? Então, por exemplo, a queima de um determinado material é uma reação redox, está sofrendo ali uma oxirredução, né? Então, é a combustão que a gente chama. Então, aqui eu coloquei um exemplo dos palitos de fósforo queimando, né? Essa queima já é uma reação oxirredox. Outro exemplo clássico, né, é o enferrujamento do ferro. Por exemplo, os pregos, quando eles enferrujam, né? Ali, gente, o ferrugem, ele é decorrente de um processo de oxirredução, de uma reação com transferência de elétrons. A combustão de combustíveis nos veículos, né? Essa queima, isso também, gente, está associado a uma oxirredução. Quando a gente trabalha com fazendo descoloramento do cabelo, né? Usando água oxigenada, ela também está sofrendo uma reação com transferência de elétrons, né? Então, esse descoloramento, né, é feito através dessa reação de oxirredução, tá? Que a água oxigenada ela é muito utilizada para reações de oxirredução, que tem transferência de elétrons. Então, o fato de a gente descolorir o cabelo, né, com água oxigenada é um processo resultante de uma reação com transferência de elétrons. Bem, quando a gente trabalha com pilhas, baterias, né? Na nossa casa, por exemplo, colocar um relógio para funcionar, um relógio de parede, a gente usa uma pilha, né? Um controle de uma televisão, a gente está usando uma pilha. Enfim, tem uma infinidade de utilizações para as pilhas, né? Aquele funcionamento da bateria, da pilha, se dá por reação de oxirredução, por reação de transferência de elétrons. Bem, mas o que é a definição, né? A reação de oxirredução, como eu conversei com vocês, é quando eu tenho a transferência de elétrons. Então, eu estou transferindo elétrons, o processo, né, se chama reação de oxirredução.
Mas vocês vão ouvir também, gente, oxidação e redução. Quando a gente for trabalhar com essas reações, né, balanceando, é um pouquinho mais à frente essa disciplina, né, que a gente vai trabalhar com balanceamento oxi-redox. Vocês vão precisar saber que a oxidação é quando perde elétrons e a redução é quando ganha elétrons, né? Mas no momento que a gente vai usar como definição reação de oxirredução ocorre com a transferência de elétrons. Bem, o que acontece, né? A gente tem que, para alguém se oxidar e para alguém reduzir, isso vai acontecer junto, na mesma reação. Por quê, gente? Porque se alguém vai, né, doar esses elétrons, transferir esses elétrons, eu preciso ter alguém para receber, né? Então, essas reações, né, de oxidação, de redução, elas ocorrem sempre juntas, né? Por quê? Porque envolve a transferência de elétrons, né? Então, eu sempre vou ter ambas as reações ocorrendo num sistema. Tá, aí aqui eu coloquei um exemplo do magnésio e do oxigênio. O que acontece? O magnésio, gente, ele é do grupo 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. E o oxigênio é do grupo 6A, ele tem 6 elétrons. O que vai acontecer? O oxigênio, ele quer receber, né, esses 2 elétrons. Por quê? Porque ele quer alcançar a estabilidade, que são 8 elétrons. Já o magnésio, se ele pegar esses 2 elétrons que ele tem na última camada e doar para alguém, a camada anterior dele, né, já tem 8 elétrons. Então, ele fica estável, né? Então, nesse caso, o magnésio, quando eu pego e dou esses 2 elétrons para o oxigênio, ele está se oxidando, ele está perdendo elétrons. Agora, o oxigênio, né, quando recebe esses 2 elétrons, está reduzindo. Por isso que sempre vão ocorrer, né, as duas reações juntas, porque alguém está perdendo elétrons, para isso alguém está recebendo esses elétrons. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto não, mas daqui a pouco vai surgir. Não. Beleza. Um outro exemplo, gente, é um exemplo que a gente faz muito, né, na parte experimental. Seria trabalhar com uma solução, né, por exemplo, a clássica, que é de sulfato cúprico, e colocar dentro dela uma pecinha de metal, né, um pedaço de um metal. E aí, o que vai acontecer, gente? A gente vai observar que com o tempo, né, essa coloração que tinha, essa solução que tinha uma coloração azul forte, com o tempo ela vai perder a cor, né? E o metal, gente, vai começar a sofrer uma deposição. A gente vai ver que vai ter uma camada de depósito ali, né? Então, a gente tem a ideia que está acontecendo uma oxirredução. Por quê? A peça, né, de metal, do zinco, que eu coloquei dentro do líquido, vamos supor que estava pesando 3 gramas a peça. Aí, depois de terminar esse processo, né, o que vai acontecer? Eu coloco na balança e está pesando 3,7. Então, teve um aumento da massa ali, né? Então, é muito interessante esse experimento, né? Ele pega uma solução e aí pega um determinado metalzinho, uma plaquinha, coloca dentro da solução e deixa ali um tempo agindo, né? E aí, o que vai acontecer? A gente acaba tendo essa deposição, essa formação de uma camadinha no nosso metal. Isso tudo decorrente do quê, gente? Da transferência de elétrons. Aqui eu coloquei para vocês verem como seria a reação, né? A reação seria do zinco, o zinco como metal, né? E o cobre 2+, que é o cobre que está na solução, ele é um cobre 2+ em sulfato, né? 2-. Ele vai começar, gente, a interagir com essa transferência de elétrons. O que vai acontecer? O cobre, né, que estava +2, vai passar para cobre 0. Quando não tem nada, nenhuma carguinha, né, é 0. E o que vai acontecer com o zinco? O zinco vai passar para +2. Então, esse pedacinho, gente, está indicando uma transferência de elétrons. Só que a gente pode fazer separadinho também. Como, por exemplo, a gente chama de semi-reação, né? Aí vai ter de oxidação e de redução.
Por exemplo, o zinco sólido, que era a plaquinha, agora passa a estar como zinco 2+, aquoso, mais 2 elétrons no meio. A semi-reação de redução já é o contrário. Repara, o cobre estava na solução, ele era aquela solução azul, né? Eu adiciono elétrons ali e ele passa a virar cobre. Então, essas reações a gente não trabalha agora na química geral inorgânica, tá? Vocês vão trabalhar mais à frente na disciplina de corrosão e de fisicoquímica. Mas é só para vocês conhecerem. Tá? E aí, o que acontece, gente? A gente tem que, quando ocorre essa transferência de elétrons, a gente tem uma mudança, né? Aquela carga elétrica, tá? E aí, essa mudança, né, nessa transferência de elétrons, a gente calcula, né, pelo número de oxidação, que é chamado de NOx. Os NOx, pessoal, tem alguns elementos que têm NOx fixo, ou seja, eles sempre vão ter aquele valor. Mas existem outras substâncias que têm NOx variável. Então, o que vai acontecer, né, quando eu tenho NOx variável? Eu preciso decorar. Então, vocês vão ver, se vocês jogarem aí na internet, número de oxidação. Vai aparecer uma tabela gigantesca de número de oxidação, né? Ah, eu preciso decorar? Não, eu sempre falo que o que a gente decora, a gente esquece, né? O que a gente vai ter que saber? Os que têm NOx fixo, né? Então, ele nunca vai variar. Por quê? Porque aí, dependendo, eu consigo calcular os demais, tá? Então, a partir de agora, a gente vai conversar quais são as formas de detectar, né, de achar esse número de oxidação, que é chamado de NOx abreviado. Bem, quando a gente pensa em compostos iônicos, né, é um pouquinho mais fácil da gente entender. Por quê, gente? Porque eu tenho a formação das cargas, né? Olha o exemplo do Na com cloro. O cloro já tem 7, o Na só tem 1. Então, se eu fizer uma setinha, né, saindo do sódio para o cloro, eu estou representando aquela transferência de elétrons que a gente já conversou antes, né? Por exemplo, a ligação iônica aqui. Aí, nesse caso, concorda comigo que o Na vai ficar Na+, porque ele virou um íon e perdeu aquele elétron. E o cloro vai ficar Cl-, então eu já tenho um número de oxidação, né? Nesse caso dos compostos iônicos. Quando a gente pensa em compostos covalentes, isso já é um pouco mais complicado. Lembra que as ligações covalentes não têm transferência de elétrons? É somente compartilhamento, né? Então, essa etapa de compartilhar elétrons, né, ela passa a não ter certinho, por exemplo. Igual ali eu falei, o Na vira Na+, porque ele pegou um elétron e doou para o cloro. O cloro vira Cl- porque recebeu esse elétron, né? Aqui eu não tenho como falar isso, né? Porque eles estão compartilhando. E aí a gente vai conversar como seria. Seria assim, pessoal, é como se o elemento mais eletronegativo puxasse os elétrons para ele. Então, ele ficaria mais forte, digamos assim, negativamente. Logo, quem está com a nuvem eletrônica pobre de elétrons, né, seria o positivo, né? Deixa eu ver se eu botei mais um. Aqui. O que significa, né, falando agora, para deixar registradinho aí no caderno de vocês, nos slides, seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Então, é aquele exemplo clássico, né, do cabo de guerra, né? O mais forte ganha, né? E aí, o fato dele ser o mais forte, ele seria o mais eletronegativo, puxando os elétrons para ele. Seria essa a ideia. Por exemplo, ó, no ácido clorídrico, no HCl. O que acontece aqui, gente, no HCl? O H e o Cl estão ligadinhos por ligação covalente. Só que o cloro é muito mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer? A nuvem eletrônica dele é esse ao redor aqui, ó. Repara, é muito maior do que o do hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons para ele. Ao redor do hidrogênio são seria ele ficar pobre, digamos assim, de elétrons, né? A nuvem eletrônica dele está deslocada para o cloro.
Então, acho que a gente até já tinha conversado um pouquinho sobre isso, né, na aula retrasada, que era das interações, né, de polo induzido. Nesse caso, se eu fosse quebrar a ligação, o cloro ficaria com os elétrons e o hidrogênio ficaria com a parte positiva, tá? Então, quando a gente fala em oxirredução para ligações covalentes, a gente está trabalhando com esse conceito, tá? Então, nesse caso, se tiver alguma influência externa, né, e tiver que quebrar a ligação, o cloro vai ficar com aquele par de elétrons, porque ser mais eletronegativo. Seria essa a ideia. Aí eu coloquei aqui no exemplo, né, no HCl. O H+, seria mais 1 com NOx mais 1. E o Cl menos 1 seria NOx menos 1. Então, essa carguinha aqui, gente, já é o próprio número de oxidação, né, nesses casos aqui. Ah, Michele, mas você lembra que você falou que não vai ter a transferência de elétrons? Mas lembra que eu falei que um é mais forte que o outro e puxa mais esses elétrons? Seria esse caso. Pessoal, dúvidas em relação à diferença da iônica para covalente no NOx? Professora, eu fiquei com dúvida. Júlia. Fiquei meio perdida nessa ligação iônica e na covalente. Eu já tinha até copiado da matéria que a senhora disponibilizou semana passada. Eu fiz umas anotações, mas eu ainda fiquei meio perdida. Na ligação iônica, eu já tenho a transferência de elétrons, concorda? Eu estou doando elétrons, né? De maneira que eu já vou ter o próprio NOx. Quando a gente vai para a ligação covalente, isso não ocorre, né? Por quê? Porque na ligação covalente, eu tenho aqui, ó, o compartilhamento de elétrons, eu não tenho a transferência como ocorre na iônica, né? Na iônica, a transferência já é de elétrons. Aqui na covalente, não. É o compartilhamento. Mas lembra que o número de oxidação vai me indicar a quantidade de elétrons que podem ser doados ou não? Então, acaba que na ligação covalente, no compostos covalentes, eu preciso pensar como, né, vai ficar essa divisão de elétrons. E aí a literatura apresenta para a gente que o mais eletronegativo é como se fosse o mais forte, ele puxa os elétrons para ele. Que aí é essa imagem aqui. O Cl é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele acaba puxando esses elétrons para ele. A nuvem eletrônica fica deslocada para o elemento mais eletronegativo. Então, se eu fosse quebrar essa ligação aqui, né, o que eu teria? Eu teria o cloro com mais elétrons do que eu teria no hidrogênio. O hidrogênio está pobre de elétrons, né? Então, essa seria a ideia para ligações iônicas. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? O hidrogênio, ele é mais 1, por quê? Porque nesse caso, se eu fosse quebrar ali a ligação, ele ficaria sem elétrons, né? Os elétrons estariam com o cloro. Por isso que o cloro fica rico negativamente, né? Seria mais ou menos essa ideia quando a gente pensa na quebra das ligações. Tudo bem, Júlia? Clareou aí? Entendi, professora. E isso a gente vê em questões como os compostos vai aparecer? Diferenciando, vamos supor, para a gente diferenciar um do outro?